Fala pessoal, hoje eu venho aqui fazer uma pergunta muito simples, mas muito importante ao mesmo tempo. Toda ferida vai cicatrizar? Observe essa pergunta. Essa pergunta ela é simples, mas ao mesmo tempo exige uma série de informação, uma série de conhecimentos. Se a gente pensar numa ferida simples, uma ferida sem complicações, sim, toda ferida vai cicatrizar. O próprio organismo tem um processo próprio para fazer essa cicatrização, esse fechamento da ferida. Contudo, não é tão simples assim. A gente sabe que as feridas de difícil cicatrização cada vez mais aumentam por vários fatores. Então nós temos que considerar basicamente os fatores relacionados ao indivíduo, à pessoa, seu estado de saúde, hábito de vida, questões pessoais, sociais, emocionais, questões do sistema imunológico, se essa pessoa tem uma doença, se ela tem problema arterial, se ela tem diabetes, hipertensão, se isso está compensado ou não. Então existe uma série de fatores relacionados ao indivíduo que a gente tem que se preocupar. E ao mesmo tempo, existe o fator relacionado à ferida. A ferida propriamente dita. Às vezes a pessoa é saudável, não tem nenhum problema e a ferida ainda assim está com dificuldade para cicatrizar, porque nós podemos ter desequilíbrio de carga microbiana, nós podemos ter infecção local sistêmica, podemos ter metaloproteases em excesso que vão destruir a matriz extracelular e não vai haver cicatrização. Em alguns momentos, nós podemos ter os dois problemas juntos, tanto do indivíduo quanto da ferida. E aí, o que isso importa? Isso aí importa que nós teremos que estabelecer um plano de cuidado personalizado, individualizado, levando em conta esses fatores do indivíduo e da ferida. Através de quê? De uma consulta de enfermagem bem estabelecida. Nessa consulta, o enfermeiro, que é privativa do enfermeiro, ele vai estabelecer diagnósticos de enfermagem relacionados à pessoa e à ferida. E a partir desses diagnósticos, da identificação desses problemas, ela vai fazer o quê? Um plano de cuidado individualizado, uma prescrição desse cuidado, que vão envolver prescrições de cuidados, de produtos, de tecnologias. Por isso que é privativo do enfermeiro. Então, cada vez mais é importante que a gente tenha conhecimento, que nós possamos conhecer tecnologias como a laser terapia, ozonioterapia e outras mais, mas nós temos que estar capacitados para isso e a gente tem que tentar se especializar ao máximo. É claro que uma assistência feita por um especialista, aquele especialista que fez um curso de qualidade, onde ele teve um embasamento científico, teórico, prático, ele vai ter uma abertura, ele vai ter um conhecimento maior. Mas não impede que o enfermeiro generalista, que goste do tratamento de feridas, que conheça o tratamento de feridas, que estude, que tenha expertise nessa área, possa tratar o indivíduo com feridas. Mas o mais importante é a gente saber que nós precisamos seguir as recomendações do nosso Conselho Federal de Enfermagem, saber das nossas competências. Nós temos vários pareceres, normas que vão dizer a nossa atuação. E nós temos sim autonomia para tratar feridas. Nós temos autonomia para abrir os nossos consultórios, clínicas, atendimentos domiciliares, mas sempre, obviamente, buscando a capacitação ou conhecimento. Então, toda ferida vai cicatrizar? É uma pergunta muito ampla e a gente pode ter algumas feridas que não vão cicatrizar. A gente tem um conceito bem recente de feridas cicatrizáveis, feridas em manutenção e feridas não cicatrizáveis. Um exemplo simples de uma ferida não cicatrizável seria aquela que a pessoa tem uma úlcera arterial no pé. E ela tem o quê? Uma obstrução arterial. E ela não tem condições clínicas de revascularização. O padrão ouro, a indicação dela é revascularizar, mas algumas vezes ela não tem condições clínicas de fazer isso. Então seria mais ou menos uma ferida que não vai cicatrizar, uma ferida não cicatrizável. Então, repito, nós temos aquelas feridas cicatrizáveis, aquelas que têm potencial, que precisa de uma intervenção especializada, né, um cuidado mais especializado. Temos a ferida em manutenção, que é aquela que às vezes o indivíduo não tem acesso, não tem possibilidade
de recursos, não tem acesso a tecnologias, a profissionais especializados, ou a pessoa não tem, às vezes, o próprio interesse em fazer essa cicatrização. E as não cicatrizáveis são aquelas que nós temos fatores que precisariam de intervenção, como esse exemplo que eu dei numa úlcera arterial, onde o indivíduo tem necessidade de revascularizar, mas ao mesmo tempo ele não tem condições clínicas para fazer essa revascularização. Então essa ferida não vai cicatrizar. Esse é um conceito muito recente que a gente tem que estar com ele em mente, tá certo? Mas na maioria das vezes, né, a grande maioria das feridas, né, com intervenções adequadas, com uma assistência adequada, ela vai sim cicatrizar. E hoje a gente tem o benefício da laser terapia. A laser terapia, ela vem como uma terapia adjuvante. O que é isso? Ela não é a única coisa que vai fazer a ferida fechar. Eu preciso das melhores práticas, eu preciso, né, pensar no Time RS, eu preciso conhecer os NEDs e os stones para identificar processos infecciosos locais, sistêmicos. Eu tenho uma série de ferramentas que eu preciso usar, mas eu também preciso, nessas melhores práticas, pensar no padrão ouro. Por exemplo, uma úlcera venosa. Ela vai cicatrizar a partir do momento que eu introduzir a terapia de compressão, que é o padrão ouro. E aí nós temos a terapia de compressão elástica, inelástica, temos a de contenção, e aí a gente precisa individualizar para prescrever o melhor tratamento para essa pessoa, tá certo? E a laser terapia, aí sim, dentro das melhores práticas, dentro do conceito de higiene da ferida, o Time RS, aí sim nós vamos conseguir, através de uma limpeza adequada, com solução adequada, desbridamento adequado, possível para a realidade clínica dessa pessoa, remodelamento de bordas, escolha da cobertura, além da terapia padrão ouro, que também tem que estar envolvida. Quando nós agimos dessa forma, a laser terapia é sim um divisor de águas e ela vai acelerar esse processo de cicatrização. Então o que a gente precisa? Estudar, conhecer a realidade e investir em conhecimento, ok? Então aqui no YouTube a gente tem vários vídeos onde vocês podem participar, podem dar sugestões e assistir às aulas, são todas embasadas em consensos e vale muito a pena. Um grande abraço a todos e fica aí, né, o pedido de sugestões de novos temas, e se você gostou, por favor, deixe um like, compartilhe e deixe seu comentário. Um abraço a todos.